Bom dia aos ouvintes da Rádio Noroeste, sou Vicente Andreu e esta é a coluna Meio Ambiente, Água e Saneamento. Ontem, no dia 25 de março, o prefeito de Campinas anunciou algumas medidas que serão adotadas pela Sanasa durante a pandemia do coronavírus e nós vamos então comentá-las aqui na Rádio Noroeste. Antes, quero fazer o registro positivo da firme crítica que o prefeito fez ao pronunciamento criminoso do presidente Jair Bolsonaro, que enfraquece a luta contra o coronavírus, atacando o isolamento social adotado em praticamente todos os países do mundo. Bom, em relação às medidas que serão adotadas pela Sanasa a partir de 1º de abril, ficou evidente que a preocupação da administração municipal é garantir a saúde financeira da Sanasa, mais do que garantir a disponibilidade e o acesso à água de maneira segura para toda a população durante a pandemia. O prefeito anunciou a isenção de pagamento das tarifas para quem consome até 10 metros cúbicos por mês para as famílias que estão na tarifa social, que moram em núcleos urbanizados ou ainda que tenham um aposentado como chefe da família. Essas medidas vêm sendo adotadas em praticamente todo o Brasil, inclusive no setor elétrico, mas que no caso de Campinas representam um contingente pequeno de pessoas. E mais, representam muito pouco na receita da Sanasa. O prefeito afirmou que tais medidas vão representar uma perda de R$ 500 mil na receita da Sanasa, que faturou em 2018, foi o último dado que eu consegui, cerca de R$ 1 bilhão. Como a isenção é por 3 meses, isso representa 0,15% da receita, ou seja, quase 10 vezes menos do que 1%. Quase 10 vezes menos do que 1%, o que é um esforço mínimo da Sanasa e da administração municipal, que poderiam ter se preocupado mais com as pessoas, porque além da população que tem tarifa social, todos estamos preocupados com os empregos, muita gente está sem absolutamente renda alguma, tem que cuidar de pagar os alimentos, o aluguel. Então foi um esforço, na minha opinião, muito pequeno por parte da Sanasa e do prefeito de Campinas em relação a essa medida. A segunda medida que foi anunciada foi suspender as leituras, o que é correto, pois é desnecessário você fazer a leitura todo mês, já que o medidor vai acumulando os volumes consumidos. E cobrar pela média de março, abril e maio, então vai fazer a média de março, abril e maio, os volumes, e vai cobrar os meses de junho, julho e agosto. O prefeito apresentou um gráfico ali totalmente distorcido para justificar essa medida, e além do mais, março, abril e maio são meses quentes e junho a agosto são meses frios. O que pode acontecer é que muita gente em Campinas vai consumir menos do que essa média. E no final desse período, a Sanasa é que vai ficar devendo água para essas pessoas. Corre então o risco das pessoas pagarem a mais e não a menos. Isso demonstra mais uma vez que a preocupação da empresa e da administração não foi com a população. O prefeito disse ainda que os prejuízos não serão colocados nas contas futuras. Não houve nenhuma garantia real de que isso vai acontecer, porque na metodologia do cálculo das tarifas, de reajuste das tarifas, se permite que o que não for cobrado agora possa ser colocado no próximo reajuste. Então, no próximo reajuste, o que está sendo descontado agora da receita, que é mínimo, como eu já falei, possa entrar no próximo reajuste. Então, isso precisaria ter um acompanhamento por parte da agência reguladora, o que, na minha opinião, será muito difícil de ser feito. O prefeito foi pressionado ali durante a entrevista sobre os cortes, quer dizer, para que não hajam cortes de água aqui na cidade de Campinas. O prefeito disse que os casos serão estudados um a um, né, e não colocou nenhum critério geral, deixando isso sob controle totalmente da empresa, o que é um absurdo, porque
uma pessoa que ligue na Sanasa e eventualmente consiga que o corte não seja feito, vai entender que isso foi uma medida individual, que o beneficiou individualmente, e isso tem forte conotação política. Tem forte conotação política, ainda mais num ano eleitoral. Então, o critério de corte tem que ser um critério geral, como foi adotado em várias empresas e foi adotado também no setor elétrico. Não pode ficar a critério da empresa dizer para você eu vou dar, ou seja, não vou cortar, você que está em dívida, e para você eu vou cortar. Né? Então, isso pode caracterizar como uma medida política muito ruim, precisa ser revertida imediatamente, e o não ao corte precisa ser uma medida geral na cidade de Campinas. As tarifas de Campinas são muito altas, elas não são as mais altas do Brasil, elas com certeza são as mais altas do estado. Se você comparar as tarifas da Sanasa, elas são praticamente o dobro daquilo que a Sabesp cobra na região. Então, essas medidas que estão sendo anunciadas ainda mantêm as tarifas de Campinas como tarifas muito, muito elevadas. E esse vai ser o assunto da nossa próxima coluna. Sou Vicente Andreu e essa é a coluna Meio Ambiente, Água e Saneamento, e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Noroeste. Eu acho que agora ficou legal.